Olá, pessoal. Vocês estão surpresos com o que está acontecendo em Brasília? Pois tem mais coisa lá. Vocês sabem que o novo Código Brasileiro Aeronáutico está sendo reformulado no Senado e que para isso houve algumas audiências públicas para tratar dos assuntos. É lógico, o nosso código ele tem 40 anos, com tanta tecnologia e com tanta modernidade, natural que ele já estava velho. Mas tem umas pérolas lá, que vai ser votado no Senado, que vai ser votado na Câmara. E dentre as pérolas, nós tivemos uma notícia que está lá no artigo 95, onde o Brasil fica proibido de fabricar aeronaves. Aeronaves. Sabe por quê? Porque todas as aeronaves nascem como experimentais. E dentre outras, eu vou ler para vocês como é que ficou a redação do artigo 95. Fica vedada a fabricação de aeronaves experimentais em série, com finalidade econômica, por pessoa jurídica ou física, ressalvado casos excepcionais, definido pela autoridade aeronáutica. Parágrafo 2. De construção amadora, por construção assistida, além dos limites estabelecidos pela autoridade de aviação civil. Sabe o que significa isso? O fim da pequena indústria que insiste em desenvolver aeronaves, produtos e outras coisas. Para a formulação deste código, deste novo código, houve várias audiências públicas. Dentre elas, muitas pessoas de nome muito conhecido de vocês, inclusive eu participei. Nessas audiências, nós fomos consultados. E dentre elas, o Major Albrecht, o presidente da Abrafal, Associação de Brasileiros de Aviões Leves, inclusive o doutor Osiris Silva. Vocês conhecem o doutor Osiris Silva, né? Uma pessoa de nome internacional, que foi nada mais do que nada menos, apesar dos seus 90 e tantos anos, o fundador da Embraer. Então, o que acontece? O Brasil hoje, em fabricação de avião, basicamente tem a Embraer, com a subsidiária Neiva, fazendo os aviões agrícolas. Os outros aviões, esses jatos que nós dizemos ser aviões brasileiros, eles são feitos nos Estados Unidos. Tem mais emprego da Embraer nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. A culpa não é da Embraer, a culpa é da ANAC, a culpa é dos brasileiros, a culpa é dos políticos. Vocês observem o que eu disse. Eu escrevi uma carta e nesta carta eu enviei para todos os senadores, enviei para todos os líderes de partido na Câmara, e como aqui na Bahia tem 3 fábricas de avião, eu encaminhei para todos os deputados federais da Bahia, para que eles tivessem o conhecimento. Posso adiantar para vocês que na maioria deles, ou uma certa quantidade, depois eu vou divulgar a lista, eles nem abriram o e-mail, os e-mails nem foram lidos. Sabe qual é o título do e-mail? Fim da aviação e da fabricação de aviação no Brasil. Você acha que isso é um assunto que um deputado poderia se interessar, ou um senador? O fim da indústria aeronáutica? Vocês sabem qual é a consequência disso? Como vai formar, por exemplo, o engenheiro aeronáutico? Ele vai se formar aonde? Ele vai fazer o estágio dele aonde? Ele vai ter aulas práticas aonde? Ou o pessoal da engenharia aeroespacial, ou o pessoal dos cursos técnicos, por exemplo, aqui no interior da Bahia, que nós temos convênio com o Senai, com a UFOB, que é a Universidade Federal do Oeste da Bahia, onde essas pessoas vão achar empresas com nível técnico, com tecnologia, para aprimorar os seus conhecimentos e fazer a sua formação.
Mas eu vou disponibilizar o link para vocês do teor da carta que eu mandei para essas pessoas, como já disse anteriormente, e vocês ouçam o que o doutor Osiris Silva disse na audiência pública para os senadores e para os representantes da ANAC que insiste com esse tema. Veja só. Senhores senadores e cidadãos brasileiros perante a esta audiência pública, o meu nome é Osiris Silva. Eu dediquei praticamente toda a minha vida à fabricação de aviões no Brasil. Conseguimos um sucesso extraordinário no mundo graças ao clima proporcionado por uma extensa cooperação do governo com o setor privado para nós encontrarmos os difíceis caminhos de desenvolvimento de uma indústria complicada como é a indústria aeronáutica. Meus amigos, como brasileiro e cidadão, eu diria que a nossa aviação no Brasil não precisa de mais nãos. Nós precisamos de muitos sims e, sem dúvida, de estímulos. As nossas linhas aéreas estão no prejuízo. Nós temos apenas 100 cidades atendidas pelo transporte aéreo, num país continental que precisa do avião para o seu desenvolvimento. O texto do novo código é absolutamente restritivo. Nós não estamos mais no momento de restringir o que acontece com a nossa aviação, porque já em função da regulamentação existente, ela está em pleno declínio. Nós temos que mudar esse vetor e fazer o Brasil se desenvolver numa escala correspondente à sua grandeza territorial. Nós não podemos fazer desse imenso território um país pequeno. Então, queria pedir atenção dos senhores senadores, de todos quantos participam da redação e da publicação desse novo Código Brasileiro, que tenham uma mentalidade e uma atitude, sobretudo, positiva. Nós vemos hoje já falta no Brasil recursos humanos para a aviação, e o caminho e a rota que nós estamos perseguindo agora, sem dúvida nenhuma, nós vamos falar de uma aviação menor e não prestando os serviços que a mobilidade mundial hoje requer na competitividade de um país que deseja crescer. Que eu espero que não caminhe na direção do texto escrito desse código. Se for para existir um código que seja de mais sims, mais estímulos e menos nãos, porque os nãos que nós temos hoje são mais do que suficientes. Muito obrigado, o meu respeito a todos e que desejo a cada um bom trabalho. E que tipo de certificação vocês utilizaram para projetar o avião? Bom, até assim, na verdade, ele foi feito assim, eu gosto de frisar que ele foi feito para ensinar os alunos. O objetivo secundário são os recordes. Certificação, no caso, ele é experimental somente, né? A maioria foi utilizado parte 23 para quase tudo, tá. Mas tem algumas exceções, por exemplo, a velocidade stall, que é bem acima do... Então, toda a estrutura foi baseada no parte 23, mas por ser experimental não precisaria seguir nenhuma regulamentação, não é homologado, né? Então, eu gostaria de incluir vocês no lobby que nós estamos fazendo no Senado Federal. Sim. Que não sei se sabem, mas a ANAC, né, colocou lá uma proibição de fabricação no Brasil de aviões experimentais. De venda. De modo que soma com a gente o esforço no lobby para derrubar esse negócio lá no Senado, no Congresso Nacional. Então, obrigado. Não, eu que agradeço. Aí pode contar conosco, porque afeta diretamente essa operação toda do CEA. O CEA só trabalha com aeronaves experimentais, não tem porquê. Observem no pronunciamento do Major Albrecht, hoje presidente da ABU, Associação Brasileira de Ultraleves, né, que foi uma das pessoas que começou a dar os moldes, tanto da parte de regulamentação, como da parte de navegação, de legislação, em 1982, no antigo DAC,
uma pessoa que tem um grande conhecimento. Veja o que o Major Albrecht diz aí na audiência pública. E aí são as restrições que eles colocam, que são copiadas dos FAR. Mas o mais importante é esse FAR 8130, que diz o seguinte: se uma aeronave não atender todos os requisitos de homologação, mas puder voar com segurança, pode ser emitido um certificado. E é dentro disso aí que a gente pede essa certificação especial. Eu provo que ele pode voar com segurança. Eu tenho motor e hélice homologados, eu tenho os equipamentos deles, são todos testados. Por que eu não posso... Por que eu tenho que voar restrito numa área? Então, isso é liberado. Então, lá eles restringem, às vezes, essa aeronave está restrita a aeroportos no espaço C, só pode voar no Charlie, Delta e Eco, porque no Alfa e Bravo é grandes aeroportos que operam o instrumento, então eles não permitem. Acabou. Resolveu o problema. E o cara, nos outros, ele pode operar independente de ser em área de centro de cidade ou não. Aqui no Brasil, eu acho que a gente teria que tirar. O nome experimental está muito mal visto. Nós temos que nos livrar dele, deixa o experimental para outra coisa. Nós temos que ter uma categoria especial de aeronaves, porque nós não estamos experimentando nada. Quando eu pego um T-6 da esquadrilha Oi para voar, eu não estou experimentando nada, eu estou voando um avião que eu já voei há muito tempo. Então, tanto é que os aviões da esquadrilha Oi não são experimentais, são homologados, o prefixo dele é de homologado. Porque, por um acaso, eu estava no DSE nessa época, eu falei, pô, o cara vai dizer que o cara é experimental, vai experimentar o quê? 30 anos voando, pô, não é bom o avião, ele não é aeronavegável? E aí concordaram comigo e puseram, mas agora já voltaram atrás. Então, isso aí é o certificado do Mike Gullian, Air Shows. Isso aí é para mostrar, porque eu fui multado pela ANAC, porque eu botei um adesivo no meu avião, num programa de televisão. Disseram que eu estava fazendo propaganda aérea com o meu avião, serviço aéreo especializado não autorizado. Está aqui, ó, o Mike Gullian Air Shows. Ele tem o certificado de um experimental, com Certificate of Registration, está vendo? Em nome da empresa de show aéreo. E aqui não pode. Aqui tudo não pode. Observe o que o presidente, o vice-presidente da Abrafal fala também na audiência pública sobre as questões de aviação experimental. Uma atividade que tem a maior feira de aviação do mundo, que acabou neste último domingo, onde você pode ver mais de 15 mil aeronaves no solo, de aeronaves militares da Segunda Guerra Mundial até os caças mais modernos, passando por todo tipo de equipamento. Para se ter uma ideia do tamanho dessa feira, toda a nossa frota brasileira, com tudo que temos que voa, soma 22 mil aeronaves. Durante uma semana, promovida pela Associação de Aeronaves Experimentais Americana, essa feira recebe mais de 1 milhão de entusiastas da nossa aviação. Neste ano, estiveram presentes na feira 4 empresas brasileiras que comercializaram seus produtos no mercado americano, produtos todos desenvolvidos na aviação experimental. Em resumo, a aviação experimental é o começo da atividade aeronáutica. Não existe uma indústria aeronáutica forte sem uma aviação experimental também forte. É muito difícil começar um negócio de fabricação de aeronaves sem um volume grande de recursos. E no Brasil, infelizmente, nós não temos esse tipo de capital de risco e nem a expertise da certificação de aeronaves leves. Tudo isso tem que vir de algum lugar. Não é sensato pensar que um dia um empreendedor acorde e diga: hoje eu vou começar uma fábrica de homologados. Não existe isso. Como arrumar capital em um país como o nosso? Depois, no meio do processo, você tem que vender aeronaves como experimentais, para sentir o mercado e entender o que o público acha da mesma. É comum fábricas venderem as primeiras unidades de produção antes de terminarem a certificação. Daí elas saem como experimental. A aeronave monomotor a pistão que mais vende no mundo atualmente, o Cirrus, que já vendeu mais de 750 aeronaves por ano no mundo e hoje ultrapassou a casa das 6 mil aeronaves produzidas, iniciou sua carreira na aviação experimental em Oshkosh, como vendido em kit. O Cessna Corvallis, outro monomotor a pistão de destaque mundial, começou sua carreira como Lancer e assim por diante. Como disse anteriormente, não existe atividade aeronáutica que não comece pela experimental, com um forte apoio governamental. Só existe essa maneira. Reprimir a aviação experimental seria a mesma coisa que acabar com as indústrias e com o desenvolvimento inicial da aviação no Brasil e ficar à deriva, esperando o desenvolvimento de outros países. Aliás, já estamos atrasados, pois, como os senhores viram na semana passada, uma aeronave experimental já deu a volta ao mundo com propulsão solar.
Por outro lado, não podemos esquecer que em Oshkosh, uma aeronave experimental brasileira, desenhada e projetada no Brasil, o Anikin, recebeu uma menção especial por ter quebrado 5 recordes mundiais de velocidade na categoria monomotor a pistão. Isso para nos significa que ainda temos tempo para inovar e criar. Nós temos hoje uma indústria de base sólida e com grande sucesso, níveis de acidentes iguais aos da aviação geral, conforme estimativas da própria ANAC, que nos diferenciam do resto do mundo. Esses níveis foram alcançados porque as indústrias criaram seus controles de qualidade, treinaram seus técnicos nas mais diversas áreas e fomentaram a atividade desde o início, sem absolutamente nenhum apoio governamental que não a tolerância do DAC. A própria Embraer, o orgulho nacional como empresa de tecnologia, somente foi possível por conta de um grande investimento governamental. E vale ressaltar, por um período montava kits de aeronaves importadas da americana Piper. Se tomarmos em conta que essas aeronaves antigas tinham regras de certificação muito mais brandas que as atuais, poderíamos até dizer que a Embraer antigamente montava kits semelhantes aos nossos. Se me perguntarem quanto tempo leva para formar uma empresa pequena como a Flyer, com toda a mão de obra e pessoal treinado, infraestrutura e maquinário, eu sei responder de pronto. São 33 anos. Como disse nosso primeiro-ministro da Aeronáutica, Joaquim Pedro Salgado Filho, se quiserem aprisionar essa nação, cortem suas asas. Lá também tem um pronunciamento meu, que chama a atenção da ANAC pelas coisas que vêm acontecendo no Brasil e pelo eixo Rio-São Paulo, onde parece que o Brasil da aviação só existe no cone sul do país. Eu venho chamando a atenção disso, porque a aviação vem se tornando com grandes dificuldades aqui no norte e no nordeste do Brasil. Chamo a atenção, uma das coisas que eu chamo a atenção, inclusive, é isso também. Observe. Tudo que foi colocado em dificuldades aqui é muito mais do que simplesmente foi apresentado. Eu tenho uma pequena empresa também, construtor de aeronaves. Estou implantado no Nordeste, a 800 quilômetros da capital de Salvador, no oeste da Bahia. E vocês imaginam o que é você solicitar para a ANAC uma vistoria de uma aeronave pronta. 90 dias é o prazo para dizer que possivelmente o vistoriador chegará lá. Geralmente mais 30 dias de desculpas para que ele chegue lá para vistoriar uma aeronave que está pronta no pátio. Isso é um pequeno exemplo. Tem outros grandes exemplos, para não dizer mau exemplo. Se existe hoje alguma coisa que atrapalha e que acaba e que humilha a aviação brasileira, chama-se ANAC. Todos nós sabemos disso, somos testemunha de tudo que vem acontecendo no Brasil por um órgão que está aparelhado e montado com academicistas que não conhecem, na grande maioria, com algumas exceções, nada de aviação, muito menos aviação experimental. É preciso que nós colocamos agora, virar essa página do passado, acabar com esse poder descritivo do funcionário da ANAC, para que chegue na minha empresa, ou na sua empresa, ou dentro do seu avião, como a gente já tem ouvido, pedir caderneta de hélice de avião a jato. Parece brincadeira, mas isso são casos que acontecem no Brasil. Eu fui convidado como piloto acrobático para participar de uma festa em Aragarças, e desceu lá um caravan pago por um táxi aéreo com os funcionários da ANAC, os SPACs da ANAC, para dizer: viemos aqui para acabar a festa. Os pilotos encostaram os aviões,
foram multados porque estavam mal estacionados no pátio, ficaram até às 5 horas da tarde, pôr do sol, e foram embora. É outro exemplo. Não estou aqui para falar somente da ANAC, porque esse sistema já vinha sido implantado há muito tempo. Quando nós achávamos que os militares eram lentos na aprovação, mas tinha um detalhe: nós discutíamos os assuntos técnicos de igual para igual. Éramos convencidos, às vezes, ou às vezes conseguíamos convencê-los, e a aviação andava. Tinha um espírito patriota na aviação brasileira. O que foi colocado aqui, em Oshkosh, por exemplo, eu posso dizer que, em 2010, ainda quando eu estava na Paradise, fui um dos fundadores da Paradise, levei um avião, cumprimos um checklist americano, levamos um avião para os Estados Unidos e, em 18 dias, nós certificamos LSA. Logo depois veio o CIEMAX, veio o Petrel e outros aviões fabricados aqui no Brasil. Até hoje, não se consegue colocar uma aeronave LSA aqui no Brasil, homologado pela ANAC. Tudo que existe de ruim nas legislações, a ANAC coloca. Coloca na legislação, coloca nos empecilhos, planos de navegação estúpidos do ponto de vista de piloto. Quem sabe voar imagina que tudo poderia ser facilitado, comprovadamente, de quem voa lá nos Estados Unidos, da simplicidade que se faz, de fazer uma feira com 2, 3 mil aviões pousando e decolando, o senador-presidente, relator José Maranhão, 2, 3 mil aeronaves pousa e decola, e é proibido falar no rádio. Nós estamos com a legislação burra, ultrapassada, negligente e levando a aviação à clandestinidade, à desobediência civil. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo aqui no Brasil, colocado pelos fatos acontecidos, midiáticos, explorados por um acidente, como foi o caso do vice-presidente da Vale do Rio Doce, que caiu, sofreu um acidente fatal, infelizmente, com sua família, e aí criou-se rapidamente uma lei que a aeronave experimental não pode voar em áreas densamente povoadas. Absurdo de quem não conhece a aviação, não quer conhecer, quer apenas aparecer na mídia e defender o seu nome como funcionário público, como um péssimo funcionário público. Atende um pedido, na emoção e na comoção do acidente é que são feitas as leis aqui no Brasil. Não puxa a responsabilidade para a discussão com todas as entidades, para ser representado como um ato nacional, nacionalista, voltado para a verdadeira segurança. Não pode isso, não pode aquilo outro, e está podendo tudo. Idem para o tráfego aéreo, para a regulamentação. Posso colocar para vocês que, quando foi criado os sítios de voo, através da ABU, não existia a legislação, e a ABU começou a controlar. Não existia a legislação. E a ABU fez a própria legislação, controlando aqueles que eram os verdadeiros instrutores, operadores, chefe de operação, médicos, para tratar de ultraleve. A ANAC entrou no meio, bagunçou tudo. Um engenheiro, eu vou falar, temos um engenheiro na nossa empresa que trabalhou na NASA, na Airbus, na Embraer e na Boeing. Estamos fazendo um projeto. Esse projeto de um avião civil e militar para fazer patrulhamento de fronteira,
com um custo operacional de $250 hora, contra o mais barato, $4.500, e certamente nós iremos certificá-lo fora do Brasil, porque não existe checklist na ANAC. O engenheiro, qualificado, não pode ser engenheiro credenciado da ANAC, porque há um corporativismo para ela dizer quem é que vai ser o engenheiro, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo, e quem pode fazer o avião e quem não pode fazer o avião. Esse código, senador José Maranhão, como relator, eu estou, juntamente com essa equipe, nos colocando à disposição para ir para o enfrentamento, porque o nosso país, com dimensões continentais, não pode sobreviver a estes normas de gabinete, que nós chamamos canetaço de gabinete. Eu imagino, e o senhor sabe muito bem, o que é um piloto do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Bahia, do Tocantins, fazer um exame médico de renovação de capacidade física. Eu, por exemplo, viajo 800 quilômetros para ir a Goiânia para fazer os meus exames, porque aqui em Brasília, o hospital de base que a gente fazia antigamente, a máquina está quebrada, o laboratório não atende, não pode, e nós precisamos retornar. O Brasil precisa sair desse eixo de decisões que ainda está em Rio e São Paulo, apesar de que o projeto de Brasília foi exatamente para descaracterizar isso daí. E temos que fazer uma aviação que contemple o Norte, que contemple o Nordeste, o Sul, que contemple todos os brasileiros, e não aqueles que vivem no eixo São Paulo e Rio. É oneroso, a nossa aviação é onerosa, a nossa gasolina é vergonhosamente a mais cara do mundo. Existe todo tipo de aparelhamento, desde a distribuição do combustível, a administração dos aeroportos, os modelos de aeroportos que estão implementados hoje na aviação, os sítios de voo que tão negativamente foram excluídos, os corredores visuais que deveriam ser ampliados para aumentar a segurança, a mobilidade daquele que precisa do avião para o esporte, para o lazer e, principalmente, para o trabalho. Se o empresário não se desloca, como vai chegar o progresso, o investimento no interior? Como vai atender, como vai ter o lazer, se não existe a aviação? E eu estou falando principalmente da aviação experimental. Eu venho da aviação comercial. Não quero mais voltar para a aviação comercial. Cheguei a ter um pequeno táxi aéreo e desisti, porque não tinha mais forças para lutar, para você manter um táxi aéreo no interior. O presidente senador Vicentinho sabe muito bem, militou muito nesta área, muitos anos como piloto, voando na Amazônia, voando no garimpo. Igualmente, o Major Albrecht sabe do que eu estou falando. Da dificuldade que nós temos para manter uma caderneta de um avião, por exemplo, no Pará, na Amazônia, no Maranhão, na nossa própria Bahia. O custo operacional é totalmente desigual, desumano. O piloto não quer andar fora da legalidade. O piloto quer andar legal. E o nosso maior inimigo hoje é a ANAC. Portanto, eu quero dizer para vocês que nós deveremos colocar regras, listas para serem cumpridas, para que todos nós possamos ter o direito de voar. Muito obrigado. Como eu disse para vocês, a aviação ela vem sofrendo em todos os pontos. Os aeroclubes estão sucateados, muitos deles estão sendo desapropriados irresponsavelmente pelos prefeitos.
Como é que nós vamos imaginar desenvolvimento num país do tamanho do Brasil, onde nós não temos trens, nós não temos linhas comerciais de aviação, e quando tem, é um preço que não dá para os brasileiros pagarem. Então, imagine os agricultores, como é que eles têm que se locomover para as suas propriedades rurais. É comprando aviões velhos dos Estados Unidos? Porque nós matamos a nossa fábrica aqui no Brasil? Imagine como é que os nossos jovens vão aprender a pilotar os aviões. São nos aviões de 50 anos, feitos nos Estados Unidos, sucateados como estão, nos aeroclubes. São os aviões que vieram, os aerobueiros que vieram da Argentina, que aquilo não serve para voar nem lá na Argentina, imagine aqui no Brasil, muito menos como um avião padrão de escola, de ensinamento. Como esses jovens vão fazer para se formar? Será que não estão vendo isso? Os postos de gasolina, quem viaja pelo Brasil hoje, no avião próprio, não tem mais onde abastecer, as pistas estão abandonadas. Que país é esse? Não é porque não querem, é porque a ANAC não deixa. Eu desafio os diretores da ANAC a fazer uma audiência pública com a presença da imprensa para discutir qualquer assunto aqui tratado nesse vídeo. Eu faço esse desafio. Qualquer técnico da ANAC para falar de fabricação de avião, para falar de aerodesporto, para falar de pista de pouso, para falar da malha de abastecimento, de tudo que você imaginar. Porque se eu for entrar, inclusive, na parte de habilitações e tal, vocês não acreditam o que é que está escrito lá. O que é que essa ANAC está fazendo pelo Brasil. Então, me perdoe o desabafo, meus amigos, mas isso é uma triste realidade que está acontecendo no Brasil. Como está acontecendo nas multas de trânsito, como está acontecendo nas BRs, isso é uma ponta do iceberg. Nós temos que tirar o pano preto dessa ANAC para saber o que é que realmente está acontecendo lá. Eu estou disponibilizando o link, inclusive com a carta, o teor da carta, e vou acompanhar para vocês, vou disponibilizar um Facebook, acompanhando para vocês toda a movimentação que haverá no Congresso em relação a essa atitude. Um grande abraço a todos e obrigado pela atenção.